Esse é o episódio que dá nome ao podcast. E se você chegou até aqui, se ouviu os 5 episódios anteriores, quero começar com uma pergunta direta. Você já parou de verdade para olhar para o que fez nas últimas semanas? Não o que faltou, não o que ainda está na lista, o que foi feito. Aposto que a resposta honesta é não. Meu nome é Armando Ferreira e esse é o Mais do que Imagina, um podcast sobre produtividade sem culpa. Hoje eu fecho o ciclo da primeira temporada com o tema que ancora tudo e que, para mim, é a virada mais importante que qualquer sistema de produtividade pode oferecer. No episódio 1, eu falei sobre o efeito Zeigarnik, a descoberta de Bluma Zeigarnik de que o cérebro registra tarefas incompletas com muito mais intensidade do que as completas. E sobre o viés da negatividade, a tendência evolutiva de prestar mais atenção nas ameaças do que nas conquistas. Os dois mecanismos trabalham juntos e apontam na mesma direção. Fazem você terminar o dia com a memória cheia do que não foi feito e quase nenhum registro do que foi. Mas tem uma camada que vai além da biologia. Tem a ver com os ambientes em que vivemos. O trabalho, as redes sociais, a cultura. Todas elas reforçam esse padrão. A Hustle Culture, que a gente discutiu no episódio passado, é parte disso. Mas não é só ela. É um modelo de avaliação de performance que foca no gap, no que falta alcançar, e raramente no progresso real. É a reunião de segunda que começa perguntando o que atrasou, não o que avançou. É o feed infinito que mostra realizações dos outros e silencia as suas. Com o tempo, você internaliza essa lógica e passa a aplicar nos seus próprios dias o mesmo critério que o ambiente aplica. O que faltou, não o que foi feito. Foi para entender esse padrão que Teresa Amabile, professora de Harvard, passou anos estudando o que realmente motiva pessoas no trabalho. Ela acompanhou centenas de profissionais com diários detalhados de suas rotinas e estados emocionais. E analisou mais de 12 mil registros. O resultado surpreendeu até ela. O fator mais consistente associado à motivação, engajamento e bem-estar não era o salário, não era o reconhecimento público, tampouco era a autonomia. O que realmente fazia a diferença era a percepção de progresso. Ela chamou isso de The Progress Principle, ou o princípio do progresso. E a conclusão prática é direta. Se você não percebe o seu progresso, ele não existe para o seu cérebro, mesmo que exista na realidade. Isso bate fundo quando você para pensar. Porque significa que você pode ter entregado muito, resolvido um problema que parecia impossível, mantido uma operação funcionando, feito uma decisão difícil que ninguém viu, chegado em casa a tempo do jantar quando a agenda pedia que ficasse mais, honrado um compromisso quando teria sido muito mais fácil cancelar. Mas se você não tornou esse progresso visível, se não existe nenhum registro, nenhum momento de reconhecimento, nem que seja de você para você mesmo, o cérebro age como se não tivesse acontecido nada. E aí você chega no final de semana acreditando numa mentira. O capítulo 13 do livro, que dá nome ao livro inteiro, começa assim: chegamos ao capítulo que dá nome a este livro. Você já tem as ferramentas, sabe o porquê o cérebro ignora o que foi feito. Sabe a diferença entre urgente e importante. Sabe o que é uma MIT, como fechar os loops, como alinhar antes de agir, como construir disciplina. Mas saber não é o suficiente, porque mesmo com tudo isso, a sensação de não fiz nada pode continuar aparecendo. Não porque o sistema falhou, mas porque o cérebro está programado para ignorar o que foi concluído e amplificar o que ficou pendente. A ferramenta que corrige esse viés não é mais planejamento, é registro. E aqui eu falo da minha experiência direta. Por muito tempo eu era o tipo de pessoa que no fim do dia fazia uma revisão mental rápida de tudo que ficou pendente. A reunião que não fechou como eu queria, o projeto que não avançou o suficiente, a tarefa que ficou para amanhã. Eu ia dormir com esse inventário de incompletude na cabeça. O que eu não fazia era o movimento inverso, olhar para o que tinha acontecido de verdade. Quando eu comecei a fazer isso, intencionalmente, como prática, o que mudou não foi a produtividade. O que mudou foi a percepção da produtividade. E essa diferença tem impacto real na energia em que você acorda no dia seguinte, na qualidade das decisões que você toma, na forma como você trata as pessoas ao seu redor. Porque uma pessoa que acredita que está avançando age de forma diferente de uma pessoa que acredita que está patinando.
mesmo que as duas estejam fazendo exatamente o mesmo trabalho. A diferença é o registro. Você faz mais do que imagina. Essa frase não é motivacional, não é um consolo. É uma afirmação baseada em ciência, em experiência real e num padrão que eu vejo se repetindo em pessoas competentes, comprometidas, esforçadas, que chegam no fim do dia achando que não foi o suficiente. Não foi o suficiente para quem? Para qual padrão? A maioria das pessoas que conheço aplica a si mesmo um critério que não aplicaria a mais ninguém. São generosas com os outros, mas implacáveis consigo mesmas. Reconheceriam facilmente o esforço de um colega, de um filho, de um amigo, mas sistematicamente ignoram o próprio. Isso não é humildade, é um viés. E como todo viés, ele distorce a realidade. A prática que encerra o livro e que encerra essa primeira temporada do podcast é simples. Uma pergunta toda noite antes de dormir. O que eu fiz hoje que merece ser reconhecido? Não o que faltou, não o que eu deveria ter feito, o que foi feito. 3 itens, uma linha em cada, sem julgamento. Com o tempo, esse registro acumula. E o acúmulo muda a narrativa que você conta sobre si mesmo. Você deixa de ser alguém que nunca faz o suficiente e começa a ser alguém que evidencia realmente tudo o que construiu. Dia a dia, semana a semana. Isso não elimina o efeito Zeigarnik, ele continua lá. Mas você passa a ter algo concreto para confrontá-lo quando ele aparecer. A tarefa de encerramento da primeira temporada é essa. Essa noite, antes de dormir, abra o bloco de notas. No papel, no celular, no que você quiser. E escreva 3 coisas que você fez hoje que merecem ser reconhecidas. Não precisam ser grandes. Uma conversa difícil que você não evitou, uma entrega que estava atrasada, um momento de presença com alguém importante, uma escolha pequena que foi na direção certa. Faz isso por 7 dias. Só uma semana. E no 7º dia, leia tudo do começo. Duvido você não se surpreender com o que vai encontrar. Você realmente faz mais do que imagina. Só ainda não parou para ver. Esse podcast existe para te ajudar a enxergar. 6 episódios, 6 conceitos que constroem um sobre o outro, de Zeigarnik ao registro, passando por consistência, prioridade, disciplina e a mentira da hustle culture. Não é coincidência, é uma sequência intencional. Se você leu o livro, encontrou aqui ângulos que o texto não alcança. Se você não leu ainda, o link está na descrição. E o que você vai encontrar lá é o sistema completo, com bem mais profundidade do que cabe em 6 episódios de podcast. Na próxima temporada, os episódios continuam toda quarta. Novos temas, novas conexões, novos insights. Sempre com uma aplicação prática que você pode usar no mesmo dia. Obrigado por estar aqui, obrigado por acompanhar essa jornada e até quarta que vem.